Paz do Senhor! Vamos mais uma vez aprender da palavra. Vamos crescer no conhecimento da palavra do Senhor. Esses dias terminamos a parte de Abraão, né? Agora entramos na história do seu filho Isaac, um jovem que acompanhou os milagres. A vida de Isaac, o nascimento de Isaac foi um milagre. E o pai e sua mãe deixou um legado. Isaac continua o legado de servo do Altíssimo. E esse legado nos orienta, nos inspira a ser um Isaac, a ser uma Rebeca, a estar no centro da vontade de Deus, a fazer a vontade dele em tempo e fora de tempo, a levar para a nossa geração, para nossas famílias, na nossa igreja, na vizinhança, o poder, a bondade, o amor e o livramento do Senhor. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. O importante é que a gente aprenda, interaja junto e lute para colocar em prática. Como é o título de hoje, Deus está no meio da sua adversidade. A gente sabemos que passamos por muita adversidade e muitas vezes até achamos que o adversário é o mal e não é. É o trabalhar de Deus. E muitas vezes é a permissão, é ações do mal, mas o Senhor está em tudo, Ele dá livramento, e quando Ele está no meio da adversidade é um rebuliço, é um agir santo. E quando o inimigo faz essas coisas, Deus usa a maldição para transformar em bênção, porque Ele só tem dois trabalhos, levantar e cair. Amém? Vamos aprender? Aqui em Gênesis 25, do 24 ao 34. O nascimento de Esaú e Jacó. Cumprindo-se os seus dias para dar à luz, e gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram seu nome Esaú. Depois saiu seu irmão, agarrado na sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. Era Isaac, da idade de 60 anos, quando o gerou. A gente vê que nasceu aqui Esaú e Jacó. A idade de Isaac já era 60 anos, mas teve essa promessa, teve essa alegria dos seus filhos. Nada impede o agir de Deus na sua vida, nada. Independente da idade, da posição social, da situação que você está vivenciando, seja financeira, seja na enfermidade, seja problemas, dores, humilhações, afrontas, tristeza, dificuldades, o Senhor promove. O Senhor transforma tudo isso em bênção. Isaac tinha 60 anos, mas a alegria bateu na porta dele, foi os seus filhos. E comigo e com você também acontece. Não olhe para as adversidades, não olhe para a sua idade. Espere a promessa, espere as bênçãos do Senhor e não saia da presença dele por nada desta vida. Às vezes o inimigo cria situações para nos entristecer, para nos parar, para nos sair da presença. É aí que a gente continua em pé e de pé. Amém? Ele mente, ele é mentiroso. Mas o dono da verdade que está comigo e contigo é o nosso grande amigo, que é o Pai, que é o Filho e o Espírito Santo. Essa trindade gloriosa. Cresceram os meninos. Esaú foi homem, perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples e habitava em tendas. Cada um tinha suas habilidades, cada um fazia da sua maneira. Você tem suas habilidades e eu tenho a minha. Independente da sua habilidade, da sua pouca cultura, Deus trabalha e faz do mesmo jeito. Deus honra. Ele dá honra a quem tem honra. Tem vaso para honra e vaso para desonra. Vamos ser vaso de honra? Deus tem habilidade para dar a mim e a você. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Às vezes os pais fazem preferência por um, por outro. Isso não é bom. Isso traz problema, né? A gente vê que já começou aqui, Jacó. Depois continuou amando a José e teve todas aquelas consequências. Vamos amar por igual. Não faça acepção, porque Deus não se agrada disso. E quando se faz isso, tem consequência, pode ter certeza.
Jacó cozera um guisado, e veio a Esaú do campo, e estava ele cansado. A gente vê que Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava cansado. E Jacó aproveitou essa oportunidade do cansaço dele. Não aproveite a oportunidade. Espere, porque o que é seu, Deus tem para você. Mesmo que você esteja no meio de uma adversidade, não crie atalhos, não. Espere que o Senhor trabalha. Não se aproveite a oportunidade e dificuldade que os outros estão passando, porque o Senhor não se agrada disso. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado, e por isso se chamou Edom. Às vezes você está cansado, né? Mas não perca seu raciocínio. Não perca seu equilíbrio, para que não venha trazer consequências para você. Está cansado? Respire, tenha calma e vá orar. Mesmo que sua bênção não chegou, está cansado das adversidades, das lutas, vá orar. Está esgotado, afadigado, vá orar. Cuidado para que no meio do seu cansaço não venha atalhos do adversário e você não perca suas bênçãos. Porque ele só quer uma oportunidade e a gente tem que estar vigilante. O que foi que o Senhor disse quando pegou os discípulos dormindo? Vigiai para depois orar. Então disse Jacó: vinde-me hoje a tua primogenitura. Jacó, sempre aproveitador, aproveitou essa oportunidade do cansaço, da fadiga de Esaú. Tenha cuidado com quem conversa, com quem você está, para que não venham os oportunistas para atrapalhar o melhor de Deus na tua vida. Ah, mas ninguém atrapalha, não. Deus é milagroso, mas o que a gente pode fazer, Deus não falha. Atrapalha, sim. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Veja, só pelo fato do seu cansaço, só porque queria aquele guisado, ele vendeu o que tinha de maior valor. Vigie. Não venda o que você tem de maior valor, principalmente a presença de Deus. Não venda com lentilhas, não venda com pecado, porque as consequências são terríveis. Então disse Jacó: jura-me. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Não jure, porque Deus está nos céus e você e eu na terra. Ande com seriedade, não precisa jurar. Precisa andar com calma, com discernimento. Nada de desespero. Não pare, não haja na hora do cansaço, da fadiga, porque, como eu disse, as consequências vêm. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu, e bebeu, e levantou-se, e saiu assim, desprezou a primogenitura. Veja que Jacó desprezou, Esaú desprezou. E Jacó aproveitou aquela oportunidade, né? Tenha calma. Eu disse que é que Deus está no meio da sua adversidade, porque às vezes há adversidade que a gente procura, mas Deus entra para dar livramento. Porque Deus foi com Esaú, mesmo com sua falta de sabedoria, mesmo com vendendo o que tinha de melhor. Então Deus sempre está no meio da adversidade. Passou por essa adversidade? Passou. Foi grande? Foi. Não abençoou, não honrou o que Deus deu a ele? Não, ele não honrou. Mas o Senhor é misericordioso. Agora, por conta disso, a gente não vai se aproveitar para fazer o mesmo que Esaú fez, porque o Senhor já está nos orientando. Está aqui a Bíblia, uma regra para a minha vida e para a tua. Tem alimentação, tem orientação em todas as áreas da nossa vida. Mas se você está constrangido ou constrangida porque alguém entrou no meio para te prejudicar, como Jacó aproveitou essa oportunidade, tenha calma, vá orar. Você não vigiou, porque o Senhor te dá livramento. Ele chega no meio da adversidade. Ele faz rebuliço. Ele trabalha de forma linda e grandiosa, que a gente nem imagina. Vamos ver outro homem que ia para prejudicar o povo de Deus, mas o Senhor chegou nessa adversidade do povo de Deus, porque o Senhor chega. Independente da sua situação, da minha, está constrangedor, está doendo, está fadigado, está cansado, só não pode prender o melhor,
porque Esaú vendeu, mas a gente tem que estar na presença do Senhor, orando, louvando, buscando, para Ele dar orientação, discernimento, para que você não venda, para que você não perca o que Ele tem de melhor. Mas se você perdeu e você se arrependeu, o Senhor chega no meio da adversidade. Aqui a gente vai ver em Atos 1 ao 19, que Paulo se preparou, Saulo, para prejudicar o povo de Deus. Mas o Senhor chegou no meio da adversidade do povo de Deus e salvou Paulo, Saulo, fez dele um Paulo. Por isso que eu digo, o Senhor transforma a maldição em bênção. Não se desespere no meio da sua adversidade. Vá orar, vá louvar e vá buscar, porque Deus é especialista em chegar e fazer tudo novo. Bete, você não sabe o rebuliço. Você não sabe a dor, a tristeza, as confusões que está no meio da minha família. Deus chega no meio da adversidade. Porque Saulo estava totalmente preparado para prejudicar o povo do Senhor. Olha o que o Senhor fez. Deus chega primeiro. Atos 9, do 1 ao 19. E saiu, respirando ainda ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Saulo aprontava muitas, mas achou pouco, foi procurar o sumo sacerdote, veja para quê. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum deste caminho, que homens, que mulheres, o conduzisse presos a Jerusalém. Ele foi buscar o povo de Deus para prender. Ele usou da autoridade do nome dele, né? Do título que ele tinha. Digamos que ele hoje podia ser um ministro da justiça, mas o Senhor sabe chegar. Sua adversidade está grande, a luta com a esposa ou com o filho nas drogas, na prisão, o Senhor chega. Está com um advogado sem ter condições de pagar, já gastou tudo, te ajoelha e busca o Senhor. Porque o povo já estava cansado das dores, das perseguições, e Saulo ia atrás, com carta, né? Usando do nome, do prestígio, mas o prestígio maior está lá em cima, para estar na tua adversidade e na minha. Louvado seja o nome do Senhor. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Subitamente, de repente, ele estava a caminho, ele estava na estrada de Damasco, mas a luz do mundo, o príncipe da paz, o Deus de amor, mas de justiça chegou. É esse que você está servindo? É esse que você está apresentando a sua adversidade? É esse que está chegando no teu lar e no meu e na tua adversidade. Tem calma. O Senhor é o maior juiz, é o maior delegado, é o maior governador de tudo e de todos. Ele age, ele chega onde ninguém chega. Ele vai onde você e eu não vai. Louvado seja o nome do Senhor. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem persegue você, persegue ao Senhor. Quem me persegue, persegue ao Senhor. Quem apronta, quem calunia, quem cria tumulto, não é conosco, é com grande. Porque se você é fiel, se você está na presença, se você não saiu, Deus pelejará por vós e vós calareis. Amém? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aleluia! Dura para ti se calcitrar contra os agrilhões. Ele disse: dura é para ti, porque tu está perseguindo o meu povo. Já fizeste demais. Cheguei. Veja que Saulo não sabia quem era ele, mas ele sabia quem era Saulo. Alguém que pode estar te afrontando não sabe, pensa que tu és um sem ninguém, mas tu tem um grande. O Senhor chegou de repente na vida de Saulo. A adversidade vai cair por terra de repente. O Senhor chega, ele não manda recado não, ele vem. Porque o problema pode durar anos, no segundo ele muda tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu te faça? Tremendo. Porque quem está na presença de Deus sabe que Deus é amor, mas é justiça. Aquele homem cheio de orgulho, de arrogância, de soberba, de
prepotência, de maldade, de maquinações, agora estava tremendo, porque quem estava na frente dele era o general dos generais, está comigo e com você. Louvado seja o nome do Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. O Senhor dá a ordem. Ele disse: levanta-te. O Senhor não deu explicação, não. O Senhor não disse como ia ser daquele dia por diante na vida dele, não. Porque o Senhor manda e não é mandado. Ele mata e não vai preso. Ele é o justo juiz. Porque se fosse outra pessoa, Paulo ia dizer: quem és tu, Saulo? Mas Saulo não disse nada, ficou atônito, assustado. Ele disse: levanta-te, vai. Quem está mandando é o grande. Não te assusta, não. Tua adversidade, só uma ordem e tudo muda. Glória a Deus. E os homens que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Veja que Deus tremendo. Deus só quis se apresentar a Saulo. Estava rodeado de soldados, mas ninguém viu o Senhor. Porque o Senhor tem milagres de todas as formas. Ele cega o inimigo, ele manda, ele age, ele faz coisas tremendas. Todos, nenhum viu, só Saulo. O que é teu, só você que escuta, só você que tem que fazer a vontade de Deus, porque Deus escolhe, Deus manda e não é mandado. Descansa, essa adversidade vai cair por terra. Olha aqui, ele disse: levanta-te e vai. Aleluia. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando pela mão o conduziram a Damasco. Além de se levantar, levantou cego, porque Deus é amor, mas é justiça. Deus tirou a visão dele para depois dar visão nova. Deus primeiro tirou sua empáfia, seu orgulho, seu eu, para depois se apresentar de forma linda e gloriosa. Era o primeiro, era o início da caminhada de Saulo com Paulo, com Deus. Paulo agora ia ser um homem transformado. Aquele que está te atormentando vai ser um Paulo. Deus vai tirar o Saulo dele. Continua na porta. Não olha para a diversidade que ele faz, não. Para o trabalho que ele ou ela dá. Olha para Cristo. Seja no seu trabalho, na igreja, seja com a família, na vizinhança. Fecha a boca, vai orar. Pelejarás por vós e vós calareis. Saulo estava cheio, agora foi cego. Ele ia com carta das autoridades, mas agora a maior autoridade não precisou de carta, não. Só deu ordem. Vai! Deus é grande, Deus é poderoso. Por que tanto medo? Ele não precisa de carta, só uma ordem dele. E esse problema, essa adversidade cai por terra. O que ele quer de mim e de você é que adore, que ame, que busque, que louve, que lê a palavra dele. O que é que ele diz lá em Oséias? Meu povo perece por falta de conhecimento, porque às vezes não conhece a palavra. Conheça a palavra e marche, porque só uma palavra de Deus e a adversidade sua cai por terra e a minha. Glória a Deus. E esteve 3 dias sem ver e não comia nem bebeu. Já estava jejuando 3 dias sem ver. Você está vendo o que a autoridade faz? Ele não precisou das cartas que Paulo levava, porque ele é tudo. Ele deixou Saulo 3 dias sem ver. Sabe para quê? Para ele orar, para ele jejuar, para ele meditar, para ele entender quem era Deus e para ele entender o que ele fez até naquele dia o que ele tinha feito. Mas agora era uma nova história. Aquele que lhe dá trabalho, Deus vai cegar ele de alguma forma, ele tem seus projetos para trabalhar na vida do homem e da mulher, mas depois vai ser um Paulo, uma missionária abençoada para a glória de Deus. Aleluia. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Está vendo que o Senhor é Deus de perto e de longe? O Senhor fala comigo, fala contigo e fala com aquele outro que nos persegue. Ele sabe trabalhar. Para dar vitória, ele sabe ir lá e tirar coração de pedra e colocar coração de carne, coração novo, espírito novo. Descansa, o Senhor está trabalhando. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um
homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Deu todo o direcionamento a Ananias. E disse, vai lá, é Saulo, mas ele está orando. Tá vendo? Que aquele homem terrível agora estava cego e orando, porque o Senhor trabalha lá e trabalha do outro lado. Ele é Deus de perto e de longe. Descansa, tem paz, tem calma. Apresenta a Deus. Deus vai onde você e eu não pode ir. Ele estava orando, estava mansinho, cego. As cartas foi por lixo, porque agora a ordem vinha de cima. E comigo e com você não é diferente, porque servimos esse mesmo Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Olha que Deus lindo. Deus falando com Ananias, já mostrando a Saulo que via um servo do Senhor para ele enxergar, para agora ele ser uma nova pessoa para a glória de Deus. E respondeu Ananias, Senhor, há muito ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Quantas vezes a gente coloca dificuldade, né? Senhor, como é que vai ser isso? Senhor, o problema está grande. Senhor, olha, descanse, tenha paz. Quem abre o mar vermelho é Deus. Olha o que Deus responde a Ananias. Aqui tem poder dos príncipes sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Aí Ananias ainda contou isso. Contar o quê? Se Deus sabe tudo. Deus sabe que aquelas cartas já tinham sido rasgadas. Aqui tem poder dos príncipes dos sacerdotes. Ele dizendo isso a Deus. Para prender a todos os que invocam o teu nome. Paulo não tinha mais poder nenhum, Saulo diante de Deus. Mas às vezes a gente faz isso. A gente pensa que A ou B tem poder. Pode até ter. Mas quem está acima de tudo e de todos, o soberano, o poder de tudo e de todos está na mão dele. Aleluia. Disse, porém, o Senhor, olha o que o Senhor te diz. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Ele se vai. Ele não deu muita explicação a Ananias também, não. Ele disse, esse para mim é um vaso escolhido. Deus não faz exceção de pessoa. Não olhe para aquele ou aquela dizendo que não tem jeito, porque o Senhor dá jeito. O Senhor escolhe o que não é para fazer ser da mão dele. Quem era Zaqueu? E passou a ser um homem de Deus, dizendo que ia restituir a quem pegou. Descansa, ora, paga o preço, e Deus faz. Aleluia! E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse-lhe, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aquele que persegue ainda vai ser cheio do Espírito Santo. Vai ser mais crente do que eu e você. Glória a Deus. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas. Imediatamente recuperou a vista e levantou-se e foi batizado. As escamas de Saulo caíram por terra. Ele foi batizado porque agora era uma nova pessoa na presença de Deus. E aquela adversidade tua vai ser transformada em bênção. E aquela pessoa vai ser transformada num Paulo abençoado, numa Ruth abençoada para a glória de Deus. E para terminar o 19. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Comeu. Porque na hora certa se come, se descansa. Com Deus e comigo e contigo não é diferente. Vai comer, vai descansar. Tira a ansiedade, tira o medo. Deixa de estar com falta de apetite, com desgosto. Vai orar, porque essa pessoa tem jeito. Quem era Saulo e ali passou a ser um novo homem. Deus tirou as escamas quando Ananias orou. Fica orando. É tu orando e Deus limpando. É tu orando e as escamas, a visão, Deus limpando e fazendo uma nova pessoa. E ele vai ver ou ela vai ver a diferença de quem serve e quem não serve. Como diz Malaquias 3,18. Continua orando e louvando e a adversidade cai por terra. Porque o Senhor faz um homem e uma mulher bênção, missionário, pastor, missionária, presbítero, diácono. Ele faz professora de escola dominical. Ele faz coisas tremendas na vida daquele que você está orando ou aquele e eu também. As escamas vai cair por terra
e o Senhor vai fazer uma nova história. A mesma coisa na tua e na minha adversidade, seja qual for. O Senhor, com a ordem, tudo muda e tudo é transformado em bênção. Amém? Lembre-se, Deus está no meio da tua adversidade e vai transformar em bênção para a glória de Deus. Amém? Fiquem todos com Deus. Aleluia, glória a Deus.